Rádio Aparecida apresenta Encontro DX. Um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio. Encontro DX. Muito boa noite a você que está neste sábado, dia 10 de julho, na sintonia da Rádio Aparecida. O programa é o Encontro DX, um programa voltado para o mundo do rádio. Nesse programa vamos falar sobre ondas curtas, notícias do rádio brasileiro, rádio digital e muito mais, graças à colaboração dos nossos especialistas de várias partes do Brasil. Como o programa está completando 35 anos no mês de novembro, estamos trazendo dentro das possibilidades algumas pessoas que deram entrevistas para o programa e nos ajudaram nessa longa estrada. Já estamos no segundo semestre e quero antecipadamente homenagear essas pessoas que fizeram parte da história do Encontro DX. Hoje eu tenho a primeira parte da entrevista com o engenheiro Paulo Maia, que infelizmente não está entre nós, mas sempre deu uma boa colaboração para o programa Encontro DX. Memória musical. Encontro DX. Nesse Memória Musical, homenageamos o paraibano Jackson do Pandeiro, que nos deixou há exatamente 39 anos, no dia 10 de julho de 1982. Uma de suas músicas que fez um grande sucesso no ano de 1959 tem como título Chiclete com Banana. Essa música foi gravada também por outros cantores, inclusive o Gilberto Gil. Mas vamos ouvir agora a música Chiclete com Banana com Jackson do Pandeiro. Solta a música aí, Luiz Cláudio, por favor. Vamos com Jackson do Pandeiro, de autoria de Gordurinha e Elmira Castilho, Chiclete com Banana. Mundo DX. Mundo DX. E para trazer as informações do Mundo DX, eu começo chamando, como sempre, de lá de Porto Alegre, o nosso amigo Célio Romais, representando o DX Clube do Brasil. Alô, caros ouvintes que estão na sintonia do tradicional programa Encontro DX, aqui pelas frequências da Rádio Aparecida. Aqui é Célio Romais falando desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora apresento algumas informações atuais do mundo do rádio em ondas curtas, sempre em nome do DX Clube do Brasil. Você conhece o canal do DX Clube do Brasil no YouTube? Pois bem, pesquise por DX Clube do Brasil e encontrarás vários áudios históricos de estações que fizeram história na radiodifusão e principalmente nas ondas curtas. Um destes áudios é do antigo programa Para los Diexistas, emitido pela Rádio Moscou nas décadas de 1980 e 1990, conduzido pelo destacado apresentador cubano Manolo de la Rosa. Ele faleceu no último dia 6 de julho. O experiente dexista Antônio Ribeiro da Mota gravou Manolo de la Rosa em 2 de julho de 1990. Vamos ouvir esta gravação e voltamos em seguida com as notícias atuais das ondas curtas. E agora? Para los mexicanos. A cargo de Manolo de la Rosa. Saludos amigos de la onda corta, donde quiera que nos estén escuchando. Bueno, hoy queremos continuar con el ciclo que hemos denominado Diexismo, radio escucha, historia. En el capítulo anterior nos quedamos en que David Sarnoff, en 1921, es promovido a la dirección general de la RCA, Radio Corporation of America, hecho que le permitirá impulsar un viejo proyecto de fabricación de radioreceptores y expansión de la radiodifusión. Lembramos que para acessar este e outros áudios, busque por DX Clube do Brasil no YouTube. Caso tenha alguma informação relevante que queira compartilhar aqui neste boletim, remeta um e-mail para romaisjor@gmail.com. Iniciamos com uma nota de pesar. Faleceu no último dia 6 de julho o destacado radialista cubano Manolo de la Rosa. Durante muitos anos, ele foi o apresentador do programa Para los Diexistas, na programação em espanhol da antiga Rádio Central de Moscou. Ao retornar a Cuba já nos anos 90, apresentou o programa Em Contacto, juntamente com sua esposa Malena Negrin. Nos últimos anos, Manolo de la Rosa estava aposentado. A seguir, vamos recordar a sua voz em frente aos microfones da Rádio Havana, Cuba.
Saludos amigas y amigos de la onda corta donde quiera que nos estén escuchando. Ya está en el aire En Contacto, el programa que cada domingo dedica Radio Habana, Cuba, a los amantes del mundo de las radiocomunicaciones y el diechismo. Les deseamos que nos escuchen con un simpo de 5x5. Así pues, por hoy se despiden de ustedes sus amigos de la onda corta, Malena Negrín, Manolo de la Rosa, la asesora Magda Castro y el realizador de sonido, Eider Cusa, quienes les deseamos muy buenos de X y cordiales 73 desde La Habana, Cuba. Lembramos que o programa Em Contacto é transmitido aos domingos às 22h40 no tempo universal, ou seja, às 19h40 no horário de Brasília, pelas diversas frequências da Rádio Havana, Cuba. E em 3 de julho eu segui uma dica do Wender Marques e captei, na Ponte de Pedra aqui em Porto Alegre, a programação em português da Trans World Radio. A emissora transmite em português nos sábados, entre 19h20 e 20h05 no tempo universal, ou seja, entre 16h20 e 17h05 no horário de Brasília, em 6.130 kHz. Lembramos que a Trans World Radio transmite desde Manzini, na antiga Suazilândia, que desde 2018 passou a se chamar Reino de Eswatini. A secretária da emissora, Lohane Stavropoulos, confirma todos os relatórios de recepção enviados à emissora com um cartão QSL eletrônico. Ouçam a seguir a gravação que fez com a identificação da emissora, seguido do início do programa A Lepra na Sociedade. Esta é a Rádio Transmusão, que chega o seu rádio a partir do Brasil, 4 horas. Continue conosco, ouvindo seu programa A Lepra na Sociedade. E no último dia 3 de julho, obtive a minha melhor recepção aqui em Porto Alegre da Rádio Araucária, em 9.290 kHz. Foi às 16h59 no horário de Brasília, quando a emissora encerrou uma playlist de rock e levou ao ar a identificação e o início do programa Tarde Sertaneja. A Rádio Araucária é uma emissora livre que transmite de algum lugar do estado do Paraná. Escutem trecho que gravei da emissora. Tarde Sertaneja. Araucária, abraçando o Brasil. Aqui toca tudo que você quer ouvir. Sintonia total com você. E no último dia 6 de julho, continuavam os problemas técnicos nas transmissões em espanhol da KBS World Radio a 1h no tempo universal, em 11.880 kHz, em Fronteiras, Piauí. Ian José da Silva Ferreira notou que a programação levada ao ar era uma reprise de uma semana atrás. Recordamos que em 26 e 27 de junho, a emissora não levou ao ar a sua programação normal e nos dias seguintes havia um problema operacional de link na repetidora de Greenville, nos Estados Unidos, com um áudio baixo da Rádio Marti saindo ao mesmo tempo junto com o da KBS. E agora a última informação. A programação em português da emissora norte-americana WBCQ está fora do ar na frequência de 9.330 kHz. Segundo as redes sociais da emissora, ocorreram avarias em uma de suas válvulas. A WBCQ é uma emissora religiosa sediada em Monticello, nos Estados Unidos. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. Obrigado, Célio Romais, do DX Clube do Brasil. E para continuar o Mundo DX, eu chamo a participação da Associação DX do Brasil com Jailton do Amaral. Iniciamos mais um informativo semanal da Associação DX do Brasil dentro do programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Na apresentação, Jailton Amaral, diretamente da Grande João Pessoa, na Paraíba. A CAERT apresenta a força-tarefa contra a radiodifusão ilegal. O presidente da Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERT, Silvano Silva, entregou ao Ministério das Comunicações, Minicom, o relatório de uma força-tarefa criada para coibir a operação ilegal de rádios comunitárias no Estado. Na reunião com os
secretário de Radiodifusão da pasta, Maximiliano Martinhão, na terça-feira, 22 de junho. Silva disse que a Caerte recorreu à justiça mais de 100 vezes, 32 apenas no último ano. Até o momento, não houve derrota em nenhuma instância judicial. Na maioria das vezes, as ações foram motivadas por atuação comercial das emissoras, além da irradiação do sinal, além dos limites legais estipulados para o segmento, informou. No início de junho, a Caerte anunciou a intensificação das ações de combate às irregularidades, além de ampliar a atuação judicial, adquiriu unidade móvel que percorrerá as cidades catarinenses para verificar a força e a modulação dos sinais de frequência de emissoras. As informações coletadas serão compiladas por um engenheiro. Vamos medir o raio do sinal e utilizar esse documento técnico para comprovar as irregularidades. O intuito é dar celeridade e intensificar as ações, explicou. Durante a visita a Brasília, a equipe da Caerte também esteve com o diretor-geral da ABERT, Cristiano Lobato Flores. Michel Micheletto recebe homenagem póstuma. Na última edição do Prêmio Rádio Globo, realizada na quarta-feira, 22 de junho, o evento destinado a destacar talentos da música brasileira prestou tributo a vítimas da Covid-19. Ex-presidente da Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP, e proprietário da rádio Banda B, Michel Micheletto foi um dos homenageados na cerimônia. Ele faleceu em abril em decorrência de complicações causadas pelo novo coronavírus. Ao som da canção Dois Rios, um vídeo projetou imagem do profissional ligado aos mais diversos setores da cultura. Micheletto aparece sorrindo diante de um microfone e seu companheiro inseparável instrumento de trabalho. Também foram homenageados o humorista Paulo Gustavo, a atriz Nissete Bruno, os cantores Genival Lacerda, Aguinaldo Timóteo e Nelson Sargento, o ator Eduardo Galvão, o carnavalesco Laila e o compositor Aldir Blanc. Além de Micheletto, outros representantes do mercado de comunicação ganharam espaço, como os jornalistas José Paulo de Andrade e Rodrigo Rodrigues. O evento foi transmitido por redes sociais e contou com a participação de mais de 60 artistas que concorreram em diversas categorias. Emissoras de rádio do Rio de Janeiro batem recorde histórico. Um estudo da Cantar Ibope Media indicou que o meio rádio no estado do Rio de Janeiro vive uma fase de prosperidade. Além de bater recordes de audiência, as emissoras FM atingiram o maior número de ouvintes registrados desde 2010. Hoje, a cada 15 dias, essas emissoras alcançam 9,5 milhões de ouvintes. Em 2010, eram contabilizados 8,2 ouvintes no mesmo período. Segundo o estudo, há 10 anos o meio apresenta a tendência de evolução com raras oscilações negativas. Entre março e maio de 2021, período em que o Cantar apurou as informações, duas emissoras mencionadas na pesquisa alcançaram marcas históricas. Enquanto uma delas atingiu a marca de 2,6 milhões de pessoas em uma quinzena, outra atingiu 3,1 milhões de ouvintes no mesmo período. Número até então inédito no rádio brasileiro. No quesito audiência, ouvintes por minuto, os resultados também superam as expectativas. As 4 primeiras colocadas no Rio de Janeiro e região metropolitana superam a marca de 200 mil ouvintes por minuto, em períodos entre 5 e 0 horas. O levantamento aponta ainda que algumas emissoras chegam a registrar individualmente até 500 mil ouvintes em um intervalo de 15 dias. O mercado também está em alta em São Paulo. O estudo apontou que na capital paulista e na região metropolitana, a audiência registrou a terceira alta consecutiva e alcançou patamares vistos em 2018. No ano passado, 19 rádios locais ultrapassaram a marca de 1 milhão de ouvintes, 6 delas superam os 2 milhões de alcance. Com informações da ABERT, Associação Brasileira de Rádio e Televisão. Seja sócio da Associação DX do Brasil. Você pode fazer a sua inscrição online em nosso site oficial na internet. O site oficial da Associação DX do Brasil é www.adxb.com.br. Obrigado, Jailton do Amaral, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. Após a participação do Jailton do Amaral, lá da Paraíba, eu conto com a participação do DX Clube Sem Fronteiras com Antônio Velino, direto de Caruaru. Olá, amigos e amigas da Rádio Aparecida e do programa Encontro DX. A WBCQ World Last Change transmite sua programação em idioma espanhol das 9 às 10 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13 horas UTC em 9.330 kHz, das 13 às 14 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol via Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 2h30 horas UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba. Por fim, das 22 às 22h30 horas UTC em 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Voz da América transmite sua programação em idioma português das 16h30 às 18h30 horas UTC em 13.630 e 17.655 kHz. A Rádio Voz do Vietnã transmite sua programação
em idioma espanhol, das 18 às 18h30 UTC em 11.885 kHz, das 21 às 21h30 UTC em 11.885 kHz. A Rádio Nacional da Amazônia transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.180 e 11.780 kHz. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23h UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul e em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol. De segunda a sexta-feira, das 18 às 2h UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22h UTC, em 11.670 para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20h UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha, das 21 às 22h UTC em 11.650 e 13.750 kHz em DRM para a Argentina e o Brasil, das 23 às 0h UTC em 9.760 e 11.730 kHz para a América do Sul, em 11.650 e 13.750 kHz para a América Central, das 2 às 3h UTC em 9.700 e 11.780 kHz para a América do Sul, em 11.945 e 15.330 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol das 0h a 1h UTC em 11.810 e 15.575 kHz para a América do Sul, de 1 às 2h UTC em 11.810, 11.880 e 15.575 kHz para a América do Sul, das 2 às 3h UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 10 às 12h UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 18 às 19h UTC em 9.740 kHz para a Europa. A NHK Rádio Japão encerrou suas transmissões em idioma português para a América Latina no último dia 27 de março passado. Agora apenas permanece a transmissão em idioma espanhol para a América Central, das 4 às 4h30 UTC em 5.985 kHz. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22h UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX, apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A WBCQ World Last Chant transmite sua programação em idioma português das 11 às 12h UTC em 9.330 kHz, das 22 às 23h UTC em 9.330 kHz, das 23 a 1h UTC em 9.330 kHz. A Rádio Aparecida transmite sua programação em idioma português das 0h às 0h UTC em 6.135, 9.630 e 11.855 kHz. A Rádio A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2h UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 16h30 às 17h30 UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A Rádio Palavra Alegre, da World Christian Broadcast, transmite sua programação em idioma português das 21 às 22h UTC
em 9.765 kHz para a América do Sul. Aos sábados, podemos acompanhar o programa Rádio DX apresentado pelo amigo Danilo Nonato. A NHK Rádio Japão transmite sua programação em idioma espanhol das 4 às 4h30 UTC em 5.985 kHz para a América Central. Antônio Avelino, desde Caruaru, em Pernambuco, do DX Clube Sem Fronteiras, para o programa Encontro DX da Rádio Aparecida. Obrigado, Antônio Avelino, pela sua participação aqui no programa Encontro DX. E para encerrar o segmento Mundo DX, eu conto agora com a participação do Francisco Bracini, quem vem falar do rádio digital, o sistema DRM. Olá, amigos do Encontro DX. Iniciamos o momento DRM deste sábado, dia 10 de julho de 2021. DRM lança novo vídeo corporativo, a experiência do usuário. Notícia do dia 6 de julho de 2021, da plataforma drm.org. O consórcio DRM acaba de lançar um novo vídeo corporativo, focado na experiência do usuário com o rádio digital e nos grandes e muitos benefícios oferecidos pelo padrão aberto de todas as bandas, o Digital Radio Mondiale, o DRM. O vídeo DRM Experiência do Usuário foi criado especificamente para apresentar os muitos outros benefícios extras que o DRM de rádio digital oferece aos ouvintes. O vídeo usa uma história acessível e humorística para ilustrar todas as vantagens e serviços extras disponíveis para os ouvintes através do DRM, em todas as bandas e sem nenhum custo extra. Melhor qualidade de áudio e mais escolha de conteúdo, funcionalidade de alerta de emergência, sinalização pública e rádio escolar, por utilizar a tecnologia Journaline, a aplicação de texto avançada dos serviços de rádio digital DRM, que disponibiliza informações de acesso a pedido, sem necessidade de internet ou redes móveis, e em vários idiomas, uma vez que é totalmente baseado na plataforma Unicode. Essa é uma sequência de vídeo corporativo na sequência do lançado recentemente, DRM do estúdio para o ouvinte, que tratava de questões de transmissão e distribuição e era voltado principalmente para os reguladores, emissoras e a indústria. A eficiência energética das transmissões DRM, explicitamente destacados naquele vídeo, agora pode ser verificado individualmente usando a calculadora de eficiência energética, lançada recentemente pela plataforma DRM. O Xandro Breja, presidente do consórcio DRM, convida a todos aqueles que conhecem DRM ou que queiram aprender mais sobre o padrão a viajar ao país imaginário da Integria, talvez um pouco como o seu, para encontrar novos amigos. Abre aspas. A quem você pode seguir sem restrições por 24 horas. Você aprenderá como o DRM educa, diverte, aprimora e até mesmo salva as suas vidas. Alguns membros dedicados do DRM Consórcio tentaram introduzir essas vantagens de maneira super criativa, apresentando-as de uma maneira fácil e divertida. Nós encorajamos você a assistir, compartilhar e sorrir com o DRM, enquanto aprende sobre seu grande potencial para melhorar a vida de tantas pessoas em todo o mundo. Notícia então do dia 6 de julho de 2021, da plataforma drm.org. Então, amigos, fica aí o convite a acessarem a plataforma drm.org e assistirem esse belo vídeo confeccionado para esclarecer mais sobre as grandes possibilidades da tecnologia DRM. Cada vez mais a plataforma vem trabalhando para expandir
seus transmissores, a parte de receptores, embora tudo isso não depende exclusivamente aí do consórcio, né? Então, o consórcio trabalha na promoção da tecnologia, enquanto a indústria, os broadcasters, que são as emissoras, bem como as empresas fabricantes e reguladores da tecnologia, trabalham também, cada um com as suas respectivas áreas de atuação. Então, fica aí o convite aos amigos ouvintes e também aos radiodifusores para participar dessa importante tecnologia que é o DRM. Atualmente no Brasil, temos a transmissão das seguintes emissoras que vêm aí do exterior. Rádio Romênia Internacional, em 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas no horário de Brasília, no idioma espanhol. Então, repetindo, 9.620 kHz, DRM, das 18 às 19 horas, horário de Brasília. Temos também a Rádio Marti dos Estados Unidos, em 7.345 kHz, DRM, que tem recepção reportada no Brasil entre 22 e 23 horas no horário de Brasília. Fica o convite então aos amigos a buscarem a sintonia dessas emissoras e no mercadolivre.com, repetindo o site mercadolivre.com, é possível, através de uma simples busca Gospel DRM, encontrar os receptores Gospel GR224 e Gospel GR216. Então fica o convite aos amigos que estão à procura aí de receptores DRM. Gostaria de mandar um abraço aos meus pais Carlos e Valéria, que estão em Montenegro, Rio Grande do Sul, sempre acompanhando a Rádio Romênia Internacional, aí na tecnologia DRM, 9.620 kHz DRM, aí através do receptor Gospel GR216 e antena long wire de 40 metros. Então, fica os parabéns aí para eles que estão sempre nessa escuta e apoiando aí o desenvolvimento aí da tecnologia DRM, tanto no Brasil quanto no mundo. De Brasília, Francisco Bracini, do canal YouTube. Vá lá, acesse o canal e se inscreva. Contribua para que o canal possa continuar transmitindo aí os vídeos em DRM. DRM, revitalizando o rádio na era digital. Obrigado, Francisco Bracini, pela sua participação aqui no programa Encontro DX, e nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes com mais informações, falando sobre agora radioamadorismo daqui a instantes. Aguardem. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Você está ouvindo Encontro DX na Rádio Aparecida. Muito boa noite, você que está na sintonia da Rádio Aparecida. Essa é a segunda parte do programa Encontro DX, um programa que fala do mundo do rádio. Iniciamos essa segunda parte com a participação da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Faixa Cidadão, aqui no programa representada pelo Francisco Jackson. É com você, Jackson. Olá, ouvintes da Rádio Aparecida. Aqui quem fala é Francisco Jackson, rádio amador, PY1 PDF. Este é o boletim de notícias da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão no programa Encontro DX. Vamos às nossas notícias de hoje. Associação de Radioamadores de Florianópolis, Santa Catarina, entidade sediada na capital catarinense e que congrega os radioamadores daquela cidade e além, estará comemorando no próximo dia 13 de julho de 2021 seu 40º aniversário de fundação. Para festejar a importante data, estarão promovendo entre os dias 5 e 11 de julho a ativação especial de sua estação oficial, placa 5 Alfa Romeo Foxtrot, que estará sendo operada por diversos colegas cobrindo todas as bandas e modos, desde HF
até o UHF. Para participar, basta procurar por Papa 5 ARF no seu rádio e marcar o contato. Fundada em 13 de julho de 1981, a Associação de Radioamadores de Florianópolis, ARAF, nasceu originalmente sob a denominação de Grupo União Catarinense de Radioamadores, o GUCA, nome que foi mudado em 1988 para a atual ARAF. A ARAF tem forte atuação desde sua fundação, destacando-se na instalação de manutenção de repetidores em V e UHF, os quais hoje formam uma rede que integra aquele estado brasileiro. Porém, como sempre ocorre com os pioneiros, enfrentaram grandes dificuldades técnicas e logísticas quando da implantação das primeiras estações no início da década de 1980. Na época, os 2 metros era campo ainda pouco explorado dentre as faixas de radioamador. Era a época dos famosos PhonePads, dispositivos que se conectavam o repetidor à linha telefônica, permitindo aos radioamadores associados à entidade realizarem chamadas telefônicas utilizando o rádio, antecipando em muitos anos a tecnologia que só na década seguinte chegaria oficialmente ao Brasil, os telefones celulares. Então tá aí, né, uma prova que muito antes da telefonia celular, né, que utiliza essas repetidoras, os radioamadores já falavam em repetidoras de V e UHF. Quero aqui, em nome da Associação Fluminense de Radioamadorismo e Rádio do Cidadão, do qual eu tenho a honra de presidir, apresentar os parabéns a toda a equipe da ARAF e a todos os radioamadores que são representados pela ARAF no estado de Santa Catarina. Parabéns para vocês. Agora vamos falar de outra atividade de radioamadorismo muito interessante que está acontecendo, já começa a acontecer, né, com intensidade no Brasil. Vou falar do Final de Semana SOTA Brasil 2021. Atividade radioamadorística. Mas o que é SOTA? SOTA, o que vem a ser isso? Vamos lá. SOTA é a sigla que significa Montanhas no Ar. É uma atividade que une montanhismo e radioamadorismo. Incentiva a operação de estações portáteis em áreas montanhosas e distribui diplomas e troféus para os participantes que atingem feitos pré-determinados. SOTA foi cuidadosamente planejado para permitir a participação de todos, seja você um radioamador ou não. Há sempre uma forma de participar, seja como ativador ou caçador, ou então um rádio escuta. Participe do Final de Semana SOTA 2021, dos dias 17 e 18 de julho de 2021. Portanto, na próxima final de semana. Terceiro final de semana cheio do mês. Teremos o primeiro final de semana SOTA. Participe dessa festa e concorra a prêmios em diversas categorias de ativadores, caçadores e radioescuta, né? Anote a data na sua agenda e já prepare o seu equipamento. Para você saber mais sobre essa atividade do SOTA,
dessa semana do SOTA, acesse www.sotabrasil.com.br www.sotabrasil.com.br e participe, né? Você pode se preparar, né? Através do cluster do cluster DX, né? Um programa de computador que você sabe onde é que as pessoas vão falando e vão postando. Você pode se programar para falar, né, com essas atividades SOTA. Lá no QRZ.com da Papa Yankee 1 Alpha Foxtrot Romeo, já temos lá 2 comunicações de morro que vão ser ativadas, que vale a pena dar uma olhada lá. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Por hoje é só. Fiquem todos com Deus, um bom final de semana para todos. E no próximo domingo nós não estaremos aqui, mas no outro estaremos trazendo novas informações do Rádio Amadorismo. Falou Francisco Jackson, diretamente de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, para o programa Encontro DX. Obrigado, Francisco Jackson, pela sua excelente participação aqui no Encontro DX, trazendo informações do mundo do radioamadorismo. Encontro DX. Encontro DX. Entrevista. Uma das pessoas que deu várias entrevistas para o Encontro DX foi o engenheiro Paulo Maia, ao longo desses 35 anos de programa. Paulo Maia foi técnico da extinta Rádio Piratininga de São Paulo, que operava em 1.200 kHz, também ondas curtas, em 6.025 kHz. Mas isso nós estamos falando dos anos 40 e 50, né? Paulo Maia é uma pessoa excepcional e participou de vários eventos DXistas que nós organizamos nos anos 90. Ele conseguia explicar aspectos difíceis da radiodifusão de uma forma muito simples e didática. E como tinha muita gente naquela época entrando no DXismo, ainda nos anos 90, eu fazia essas perguntas no sentido de auxiliar essas pessoas. Então as perguntas para ele eram feitas nesse sentido. E ele ficava muito contente de explicar, porque nós tínhamos muita gente que estava começando no rádio. E como o programa comemorando 35 anos, eu fico feliz de ter o registro de uma dessas entrevistas com o Paulo Maia, como eu já comentei, que não está mais entre nós. Hoje eu coloco a primeira parte de uma entrevista que ele nos concedeu no ano de 1992. E presta atenção num detalhe que ele fala também sobre o rádio e a saúde mental. Então é muito bom escutar o Paulo Maia, porque ele entendia muito, né? Então, onde você estiver, o engenheiro Paulo Maia, muito obrigado pela sua participação. Você, como outros, são pessoas que nos ajudaram muito no programa. Infelizmente, alguns partiram e alguns estão entre nós. Vamos lá então, Luiz Cláudio, a entrevista com Paulo Maia. Professor Paulo Maia, a gente queria que o senhor desse uma definição para os ouvintes do programa Encontro DX sobre o que vem a ser então um radioreceptor. O radioreceptor é tudo aquilo que recebe alguma coisa. Então, essa é a forma mais fácil de dizer que é um radioreceptor. Mas nós temos receptor aí para vários tipos de frequência. Então, nós temos rádio que recebe as ondas longas, rádio que recebe as ondas médias, rádio que recebe as ondas curtas. Depois da onda curta aí vem a faixa de VHF. Quando a gente fala em onda curta, a gente fala em HF, High Frequency, HF. Aí vem o rádio que recebe as frequências de VHF, que é o Very High Frequency. Depois do VHF vem o UHF, que é o Ultra High Frequency. Passando dessa frequência para a casa do gigahertz. Aí nós estamos já na faixa de 1000 megahertz. É muito alta essa frequência. Então essa frequência de gigahertz, mas essas antenas parabólicas, então elas estão nessa faixa de frequência dos gigahertz. Professor Paulo, agora o que vem a ser o que se chama de transceptor, que a gente vê muito em manuais internacionais e mesmo nacionais falando venda de transceptor? A própria palavra já está dizendo transceptor. É uma palavra formada de duas outras, de transmissor e receptor. Então pegou-se um pedaço do transmissor e um pedaço do receptor. Então ficou transceptor. É um aparelho que está num mesmo rack, no mesmo móvel, e ele se destina a transmitir e receber. Então, na mesma frequência que o operador transmite,
ele, quando vira para a recepção, ele já está recebendo aquela mesma frequência. Então, é ida e volta na mesma frequência. Acontece que nesse aparelho, tecnicamente, o circuito usa o mesmo circuito, os mesmos elementos, ora para a transmissão, ora para a recepção. E há partes dentro desse equipamento que é usado apenas na recepção e apenas na transmissão. Quer dizer, o que complica nesse aparelho é a parte de chaveamento. Então, posso dizer da Delta, né? A Delta resolveu um problema com aquele Delta 120, o Delta 100, colocando 2 aparelhos dentro de uma mesma caixa. Só que ela colocou um transmissor e colocou um receptor. Quer dizer, quem olha aquele aparelho parece que é um transceptor, mas não é. Ele dentro tem um circuito de receptor e tem um circuito de transmissor. Tanto é que ele tem 2 ponteiros. Um para marcar a frequência de transmissão e outro para marcar a frequência de recepção. Quer dizer, ele resolveu um problema de chaveamento, que é o que mais enguiça nesses aparelhos, é o chaveamento. A gente pode dizer então que geralmente esse aparelho é usado mais para rádio amador, né? Ah, sim, para rádio amador, para rádio comercial. Acontece que às vezes esses transceptores eles têm uma frequência de transmissão e uma frequência de recepção. É o que nós chamamos de offset. Por exemplo, a faixa de VHF do rádio amador de 144 a 148 MHz é a faixa de VHF de 2 metros para o rádio amador. Então ele tem, na transmissão, ele transmite numa frequência. Na recepção, ele volta com 600 ou 700 kHz a menos. Então até 146 MHz, ele dá menos 600 na recepção. E passando de 147, já é mais 600. Então, às vezes, a pessoa que está com um receptor comum, que ele não faz esse offset automaticamente, ele só recebe um lado. Vamos dizer assim, o telefone celular. O telefone celular também tem esse offset. Ele transmite mais ou menos 830 MHz e recebe 30 kHz a menos ou a mais. Por isso que as pessoas às vezes ouvem um lado só. Então esse é o problema do transceptor. Agora, para o rádio amador no HF, ele transmite e recebe na mesma frequência. Então a gente sintoniza uma frequência de rádio amador em HF até 30 MHz, de 3 a 30 MHz. Esse é o transceptor verdadeiro, que ele transmite e recebe na mesma frequência. E a gente falou nessa questão de VHF, desse tipo de ondas. O que vem a ser então um rádio em VHF? Para que ele se destina? O rádio VHF é o rádio que recebe uma frequência que a gente diz lá na sigla americana, VHF é Very High Frequency. Então ele está caracterizado aí, ultrapassando a 30 MHz, já cai na faixa de VHF. Aí nós vamos até 300, 400 MHz. Então são frequências muito altas. E tecnicamente é problemático construir um rádio desse, porque a bobinazinha dele, aquelas espiras, às vezes é uma voltinha só, pronto, é suficiente. Então precisa ter certos equipamentos especiais para ajustar essa frequência, e é muito crítico. Então o VHF é um receptor que recebe as frequências entre 30 kHz, 30 MHz até 200 e tantos MHz. Então já é. Então nessa frequência de VHF, nós não vamos encontrar broadcasts, vamos encontrar só rádios de firmas, e rádio amador, que tem uma faixazinha para rádio amador, rádios geralmente de firmas, né? Que tem aí serviços, perfeito, serviços. Sabesp, a Eletropaulo, a aviação está nessa frequência, a polícia está nessa frequência. Então a gente pode ouvir. Algo que você não pode, é proibido pela lei, é divulgar o que você está ouvindo ali. Então a lei permite você ouvir, que ninguém proíbe você ter um rádio nessa frequência. O que você não pode, que a lei te proíbe,
é divulgar essa audiência dessas frequências. Você não pode divulgar, pode ouvir e ficar para você com satisfação de ter ouvido. Apenas isso. Agora, com relação aos rádios, existem no mercado em geral, para rádio amador e também para a gente que escuta rádio escuta broadcasting, o rádio analógico e o rádio digital. E será que há muita diferença tecnicamente entre um rádio analógico e um rádio digital, professor Paulo? De fato, há uma grande diferença técnica aí nessa questão de rádio analógico e rádio digital. O analógico é todo aquele rádio que sintoniza com ponteirinho, vamos dizer assim, de modo mais claro, né? Do dial, tem aqueles números, e tem ou o ponteirinho corre ou os números correm. Então, praticamente, para dizer de um modo mais simples, é o rádio que tem ponteirinho. Esse é o rádio analógico. Agora, o rádio digital é aquele que aparecem os dígitos e números. Então, essa técnica, para conseguir essa frequência, já tem que ter um frequencímetro dentro do rádio. Então, aí complica tudo. Aí vai muitos CI, muitos chips, para conseguir essa frequência visual no dial do receptor. Aparecem no rádio digital, aparecem os numerozinhos fazendo as frequências que nós estamos recebendo. Ouvimos a primeira parte de uma entrevista que foi concedida ao Encontro DX pelo engenheiro Paulo Maia. Lembrando também que na época que ele deu essa entrevista, ainda era muito difícil comprar um rádio digital como hoje compra, né? Então ele fala bastante em rádios que ainda era analógico, né? Mas fica o registro aí para os nossos ouvintes, para quem não nos acompanha há 35 anos. Mas tem gente que nos acompanha há 35 anos. E antes de encerrarmos o programa, eu quero só lembrar que no dia 14 de julho, quarta-feira agora, é o aniversário do professor Robert Weltmeier. Mas quem foi o professor Robert Weltmeier? O professor Robert já falecido, morava em São Paulo e sua casa era uma verdadeira escola dos DXistas paulistas. Desde os anos 80, eu também conheci o professor Robert no final dos anos 80. Muita gente aí aprendeu muito de rádio com ele. A sua casa era um verdadeiro quartel-general dos DXistas. Por isso nós lançamos há alguns anos aqui no Encontro DX como o Dia do DXista Brasileiro, o dia 14 de julho, que é o dia de aniversário do professor Robert Weltmeier. O professor Robert Weltmeier não era brasileiro, mas morava no Brasil há muitos anos, um homem com muita experiência de escutar rádio e tem muitas histórias interessantes. Então, dia 14 de julho, para quem não sabe, nós lançamos aqui como Dia do DXista Brasileiro, em homenagem ao professor Robert Weltmeier. E o Encontro DX desse sábado, chegando ao final, teve na produção e apresentação Cassiano Alves Macedo. Montagem final ao meu grande amigo Luiz Cláudio Oliveira, coordenação geral de programação da Rádio Aparecida ao competente amigo Edson de Almeida, a direção geral da emissora a cargo dos padres redentoristas Paulo Vilela e Inácio de Medeiros. Muito obrigado pela sua sintonia e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir, e muita saúde a todos vocês e seus familiares. A Rádio Aparecida apresentou Encontro DX, um programa que coloca você em contato com o mundo do rádio.